começava por dizer, vais gravar, não é? Apareceu-me aqui um grande letreiro, ponho continuar nisto. Eu penso que... Olha, já pus, pronto, peço desculpa estar a interromper, mas apareceu-me aqui umas letras grandes. Portanto, a Raquel foi uma excelente aluna da nossa escola, uma excelente companheira, que as pessoas queriam ali os apontamentos dela, não é? Já está, tem um campo de interesse grande pelas plantas medicinais, quer da medicina chinesa, quer ocidentais, a dietética e a pediatria, não é? São assim, acho que são para além de ter também uma grande praticante de Tai Chi. Portanto, tem facetas multivariadas, mas tem-se dedicado muito, e é uma excelente professora da nossa escola relativamente à área da dietética e da medicina ocidental. E gosto e sempre gostou muito da pediatria, tendo feito formações, aliás, nesta área, não só aqui conosco, mas também em outros pontos, em Inglaterra, nomeadamente. De maneira que é um gosto nós podemos tê-la hoje aqui a falar um bocadinho sobre esta problemática da questão das doenças respiratórias, não é? E patologias respiratórias e nas crianças, não é? É uma área difícil e, portanto, vocês vão ver que é muito, muito interessante. Portanto, eu deixo-vos agora com ela, não é? Para ouvirmos com atenção, está bem? E pedindo desculpa de ainda não ter sido o professor Fário e a professora Diolinda pediram para fazer também esta apresentação, visto que eles ficaram retidos ali em trânsito para o Vimieiro, mas que de certeza que daqui a pouco estão aí a aparecer, está bem? Eu acho que eles já entraram. Eu acho que eles estão ali atrás do logotipo da APA-MTC. É lá, em viagem, em viagem. Isto chama-se, não é? Estás com o microfone desligado, isto chama-se atender em movimento, que eles não querem perder, mas tinham que ir viajar, porque depois tinham que ficar confinados. Não perder esta sessão. Mas também não queremos ficar confinados, exatamente. Exato, é um mix. E às 11 horas acaba-se, o carro transforma-se em abóbora. Para não ser apanhado, não é? Pois. Então vá. Então vá, vamos ouvir. Vamos lá. Então, eu vou estar aqui. Força, Raquel. Só partilhar, estás à vontade. Já gosto deste slide, hein? Pronto, então, desde já, boa noite. Obrigado pelo convite. Obrigada a quem está presente. Realmente, pronto, a Ana fez uma apresentação muito generosa, mas eu venho hoje partilhar convosco um pouco disto exatamente. Portanto, as plantas ocidentais e que temos, a maior parte delas temos em Portugal, eu depois já vos explico algumas que eu vou referir e que não são assim tão fácil acesso, mas que são importantes porque têm uma ação mais rápida, mas depois também vos digo no final onde é que as podem adquirir. E estas plantas ocidentais e os alimentos são de extrema importância para resolver, lá está, rapidamente, patologias respiratórias infantis e que são muito comuns nas nossas crianças. O que eu vos apresento, ou venho-vos apresentar hoje, é um pouco a forma como eu trabalho também. Então, está incluído também numa forma singular, como se tratam os adultos na medicina tradicional chinesa, com as nuances de que todas estas plantas são seguras para serem tomadas por crianças, as dosagens, que eu também vou referir, e, portanto, acho que esta informação também é bastante útil, porque às vezes podemos querer utilizar os alimentos e as plantas de igual forma para os adultos e temos estas dúvidas. Espero que gostem. Eu preferia que fosse uma apresentação dinâmica, portanto, quem quiser colocar questões, não espere pelo final, pode colocar questões enquanto eu estou a apresentar, está bem? Porque acho que é mais engraçado. Então, nas patologias respiratórias, assim como também muitos de vocês trabalham dessa maneira, eu gosto de trabalhar, e faz todo o sentido trabalhar em 3 momentos. Portanto, na prevenção, na recuperação e quando há manifestação dos sintomas.
Hoje trago-vos, sobretudo, vamos falar de constipação, febre, tosse e tentar aqui falar um bocadinho da parte da asma. Se bem que as bronquites, as bronquiolites, que são muito típicas nas crianças, se manifestam com estes sintomas e principalmente com a tosse, não é? Em que muitas vezes os pais nos procuram com esse sintoma e ao distinguirmos o tipo de tosse e também fazendo o diagnóstico pela medicina chinesa, conseguimos ajudar nessa patologia ocidental. Então, o que é que eu vos trago hoje? Nós, a nível da pediatria, utilizamos exatamente as 5 áreas como se utilizam no tratamento dos adultos. A nível da acupuntura, há quem faça acupuntura com retenção, há quem não faça, faça in and out, quick needles, pronto. Trabalhamos muito com o Shaoxing, a microcorrente, o laser, ventosas, gua sha, e portanto, como veem, tem aqui o bebê com as agulhas nos ouvidos, isto foi um caso de uma otite, e não é doloroso, e conseguimos fazer a mesma tratamento, e este até foi com retenção. Trabalhamos também com a tuina pediátrica, com a dietética, que é o que vamos falar hoje também, com o Qigong e com a fitoterapia. A fitoterapia, a nível chinesa, trabalhamos muito com fórmulas em gotas ou em pó, e portanto há fórmulas pediátricas em Portugal com essa gama pediátrica, ou então também podemos trabalhar com as fórmulas para os adultos, e diminuir a dosagem, fazer uma dosagem apropriada à criança, nomeadamente abrir as cápsulas e utilizar as ervas. Nas plantas ocidentais, utilizamos sobretudo estas formas de dosagem, ou seja, decocção, infusão, tintura, com a base da glicerina, e o xarope acima dos 2 anos, porque geralmente inclui o mel ou a geleia de agave ou stevia, mas inclui esse açúcar que só se dá a partir dos 2 anos. A tintura, imaginemos que não é à base de glicerina, mas tem álcool. Uma das questões que me colocam bastante é se podemos dar tintura com álcool às crianças. Sim, é possível quando essa tintura é colocada em água quente. Portanto, com a água quente, o álcool vai evaporando e passado uns minutos já se pode beber. Essa é uma das formas. Também há quem me pergunte muito, e acho que é muito interessante, antes de partir aqui para a parte da dosagem, é como é que nós damos as plantas às crianças, não é? Como é que fazemos com que elas ingiram plantas? Muitas podem saber mal, algumas não sabem mal, mas as crianças não gostam de tomar chás, então existem várias formas, quer em tintura, quer através do típico chá, infusão ou decocção. A quantidade nas crianças vai variar, mas geralmente ela é pouca, é diminuta. Então pode-se acrescentar nos sumos, pode-se acrescentar na bebida do cereal vegetal, nas papas de aveia, triturar uma maçã, uma pera e juntar nesse líquido ou nesse sumo. Pode-se colocar num pouquinho, uma colher de sopa e dar-se juntamente com a sopa, portanto pode-se juntar com a comida, ok? Outra maneira é, queremos utilizar as plantas, e nós já vamos ver, porque eu já vou dar exemplos à frente, e utilizamos as plantas como forma como alimento, não é? Podemos fazer bolos de astragalos, ou de anistrelado, ou de canela, sopas, portanto, não é preciso aquele típico de fazer o chá e fazer com que a criança engula o chá, nem que seja por injeção, não é? Portanto, há várias formas criativas delas beberem. Digo já, da minha experiência clínica, que não houve nenhuma criança que nunca tenha bebido o chá. O que pode haver é quando há muito tempo em que a criança tem que fazer durante mais de um mês, sobretudo aquele chá, ela fartar-se do sabor das plantas, não é? E aí temos que trocar também. Relativamente à dosagem, esta dosagem é que eu aplico também e é uma dosagem que vem descrita, portanto eu sigo muito, no final também tem a bibliografia que vocês podem consultar, o Julian Scott, e portanto as dosagens vêm muito dele. Portanto, e também a nível da fitoterapia ocidental, portanto das pessoas, sobretudo como a Ana Varela disse, em Inglaterra, trabalho muito com eles e que não têm ligação à medicina chinesa, mas as dosagens são estas, está bem? Então, dosagem standard de plantas secas é uma colher de sobremesa para uma caneca de água, que equivale mais ou menos a 250 ml.
Nos casos crónicos, dar uma dose 3 vezes ao dia e nos casos agudos vai-se diminuir a dose, mas aumentar a frequência diária. Qual é a dose? Eu já vou dizer um bocadinho mais à frente. Quando queremos combinar plantas, não é? Há duas maneiras, as plantas secas, há duas maneiras mais fáceis de efetuar isso. Se estamos sempre a fazer uma combinação, ou seja, essa combinação vai ser recorrente, podemos usar um frasco e utilizamos as plantas todas misturadas nesse frasco e assim a dosagem é sempre a mesma. Por exemplo, eu vou utilizar uma parte de bagas de sabugueiro, uma parte de equinácea, uma parte de astragalos e uma parte de fungos sem sementes. Isto uma parte porquê? Porque eu posso multiplicar estas partes quantas vezes eu quiser, não é? Pode ser uma colher de sopa, pode ser uma colher de sobremesa, desde que sejam todas, neste caso, todas iguais, não é? E, portanto, eu vou fazer um frasco, encho com 10 colheres de sopa de cada uma, por exemplo, e depois a dosagem vai ser sempre igual. Portanto, eu retiro sempre uma colher de sobremesa dessa mistura para os tais 250 ml de água, a dose standard, está bem? Se quiser fazer só esta infusão ou uma decocção, consoante as plantas, esporadicamente, ou for mais para casos agudos em que preciso só de utilizar 2 dias, eu posso utilizar uma colher de sobremesa de cada planta e misturá-la em 500 ml de água para combinações até 3 plantas. Se utilizar mais do que 3 plantas, convém aumentar o líquido da água e então utilize já para 1 litro, está bem? Já a pergunta que se pode colocar nas mentes a seguir, e as crianças vão beber 1 litro de chá? Não, não é? Não vão beber 1 litro de chá. Para bebês de 0 a 1 ano, utilizamos o quê? Então, utilizamos a medida standard, portanto, fazemos à mesma uma colher de sobremesa da planta para 250 ml de água, mas depois damos até uma chávena de café por dia. E isto é até, ok? Porque nas crianças de 0 a 1 ano, temos que dar como se fosse quase por gotas, não é? Ou temos uma pipeta, ou temos uma seringa e vamos dar. Se ela já beber biberão, pode beber no biberão. Se for amamentação exclusiva, temos que dar na colher e ela vai saboreando o chazinho na colher. Se não, é como está aqui a dizer, portanto, se estiver em amamentação exclusiva, sempre que seja possível, pelo menos até aos 6 meses, o bebê não deve beber diretamente a infusão e quem vai beber a infusão é a mãe, ok? Aqui aumentamos a dosagem para uma colher de sopa da planta para 250 ml de água. E, portanto, as propriedades da planta vão através do leite e este é o recomendado. Até porque na amamentação exclusiva também se recomenda que os bebés até aos 6 meses não estejam a beber chá e não bebam qualquer tipo de líquido, outro tipo de líquido que não seja o leite materno, está bem? Mas como há casos em que não há amamentação, até aos 6 meses, portanto está aqui dos 0 a 1 ano. A nível de tintura é 1 a 10 gotas e normalmente faz a gota por quilo, ok? Vemos mais ou menos qual é o peso da criança e fazemos o número de gotas total por quilo. Dos 0 a 1 ano de idade apenas são recomendados com segurança a camomila, o fungo sem sementes, a tília e o dente de leão. Está bem? A partir daí, dá-se outros tipos de plantas. Até lá, estes são os que têm estudos, até agora que eu tenho conhecimento, que se possa dar com segurança. Muitas vezes dá-se à mãe o cardo mariano, nos casos de icterícia nos bebés recém-nascidos, mas não diretamente ao bebê. Crianças de 1 a 3 anos, vamos aumentar então a dose. Aqui, da dose standard, de uma colher de sobremesa para 250 ml de água, podemos dar já metade desta dosagem por dia, portanto, metade de uma caneca por dia, e o número de gotas também aumenta, 10 a 20 gotas da tintura por dia. Neste 4 a 10 já podemos dar a caneca de água toda, está bem? A caneca da infusão ou da decocção, e aqui é a gota proporcional ao seu peso por dia. Crianças mais de 10 anos já é uma colher de sopa para 250 ml de água e ela pode beber até 2 canecas. Portanto, aqui já é a dosagem dos adultos, está bem? 40 gotas ou o número de gotas proporcional ao seu peso por dia. Todas as plantas recomendadas não devem ser tomadas sem prescrição e acompanhamento de um especialista, ou seja,
estas plantas que eu vos vou apresentar é segundo o diagnóstico, a prescrição é segundo o diagnóstico da medicina tradicional chinesa. Não é desejável que se faça estas misturas e que se prescreva de uma forma generalizada, está bem? Alguma dúvida em relação aqui à parte da dosagem? Alguma questão? Não? Foi ótimo, foi elucidativo. Boa. Ok. Pronto, então passando aqui para a prevenção, ou seja, para a parte mais gira, não é? O que é que nós fazemos na prevenção? E a prevenção é de qualquer patologia respiratória, porque todas elas têm em comum a parte dos pulmões, não é? E invasores, ou seja, a invasão de fatores patogénicos externos, e temos aqui um HI reforçado. Então, na prevenção, o que é aconselhado? A nível da dietética, acho que são conselhos um pouquinho empíricos, mas que é bom também mencioná-los. Portanto, esta parte da amamentação, o tanto quanto possível por parte das mães, é sempre o desejável. Evitar as bebidas frias e gelados, especialmente em dias frios. Isto nós falamos bebidas frias e gelados no inverno, é óbvio que os pais não vão dar, mas, por exemplo, os iogurtes nas crianças um bocadinho mais velhas, não é? Dá-se muito os iogurtes, as gelatinas, portanto, tudo que venha direto do frigorífico, ainda por cima o iogurte é um alimento frio, mas tudo que venha direto do frigorífico deveria estar um bocadinho à temperatura ambiente para não ser tão frio a nível de temperatura ambiental. E depois temos cuidado também aqui com os alimentos mais frios, que já vamos falar sobre eles. Alternar água morna e chás digestivos, ao longo do dia, ou no mínimo entre as 5 e as 7 horas. Aqui depende muito também, porque se as crianças tiverem problemas de enurese, não é? Ou fazer o xixi na cama, ou estiverem a desfraldar, não se pode dar a esta hora. Moderar o consumo de fruta crua, alimentos frios e saladas à noite. Portanto, aqui tem a ver com o baço, não é? Não dar os frios e os crus. Optar por fruta cozida, assada. E as crianças não andarem descalças por causa do frio entrar ali no mundo do rim, não é? Às vezes podíamos pensar até, há pais que, pronto, que não têm conhecimentos de medicina chinesa e que conseguem comprovar isso se os seus filhos andam descalços, e não é o hábito, porque às vezes há esse hábito desde pequenos, mas quando não é o hábito de andarem descalços, muitas vezes constipam-se só por causa disso. O que é que se deve evitar? Os três grandes, não é? O açúcar, laticínios e glúten. Portanto, o açúcar, sobretudo o refinado, não é? Ou o branco, ele vai destruir a flora intestinal e esta barreira protetora intestinal e, portanto, vai acidificar o corpo, vai aumentar a inflamação e desgaste ao sistema imunitário, está bem? Para além disso, contribui para estas coisas todas que nós já sabemos, portanto, possíveis inflamações na pele, possíveis eczemas, mais propensão de sapinhos, a candidíase, pode aumentar a ansiedade, está bem? A não falar também na obesidade e o que é que faz muito o açúcar? Aumenta a mucosidade no corpo, não é? Piora as ranhocas, a tosse com expectoração. Muitas vezes há crianças retirando só o açúcar, a mucosidade diminui bastante, para não dizer que às vezes desaparece só assim. Os laticínios, fala-se muito disto, não é? Devido à lactose, mas não é só a lactose, também a proteína da vaca, ela aumenta as estaminas e, portanto, há propensão para alergias. Portanto, também muitas vezes esta questão alergénica e também o seu resultado em aumentar as mucosidades no corpo deve-se evitar e reduzir. Infelizmente, os lanches na escola têm muito leite com chocolate ainda, os iogurtes, mas cada vez mais está-se, mesmo a nível de plano nacional, está-se a tentar modificar para os lanches mais saudáveis e com alternativas também aos laticínios. O glúten, principalmente o trigo, não é? O pão, as bolachas, também vão ser aconselhados a evitar aqui para as patologias respiratórias, para além de também provocarem alterações a nível digestivo, como barriga inchada, gases, etc. E, da mesma forma que os laticínios, também aumentam os níveis de histamina no corpo e são mais propensos para causar alergia. Então, qual é que é aqui a nossa dietética aconselhada? Primeiro, esta forma é muito engraçada, que é a forma de brincar com as crianças ao fazer bonecos, mesmo que elas não gostem de brócolos ou de couve bruxelas, vão adorar se aquilo for um mocho ou uma andorinha, não é?
portanto, este é um dos métodos. A nível ocidental, fala-se muito aqui da vitamina C, também para os adultos, não é? E nas crianças, a quantidade recomendada, ela vai variando também sobre o peso, mas não deve ultrapassar os 90 miligramas. Mas nem sempre isso se verifica. Há alguns pediatras que recomendam até 500, há outros que recomendam 100, 200, 300, pronto. Nós podemos aumentar a ingestão de alguns alimentos de vitamina C e que não são só as laranjas, não é? E, portanto, trouxe-vos aqui alguns exemplos de alimentos. Existem muitos mais, mas estes com gramagens muito acima dos 90, não é? Aumentar aqui também se aconselha fazer DHA e vitamina D, e portanto também o DHA está muito associado ao ômega também, e zinco e complexo B. Pronto. Isto a título informativo, eu pessoalmente não vou muito pelos suplementos alimentares, porque nós temos a nossa dietética, aconselhamento alimentar, que são os nossos tónicos, não é? Tónicos Xi do pulmão. Existem vários alimentos, mas estes aqui são os que têm uma ação direta, como a couve-flor, a pera, o nabo, a courgette, cogumelos. Estes dois, nós sabemos que a nível terapêutico têm uma ação grande a nível do pulmão, mas pode ser qualquer tipo de cogumelos. E aqui a erva aromática, o cebolinho, ok? Apesar do orégano também vai eliminar umidade e mucosidade a nível do baço e, por sua vez, a nível do pulmão, o cebolinho vai muito à parte da umidade mais do pulmão. Tonificar o rim com algas, moluscos, o bacalhau, sementes de sésamo preta, geleia real, a gelatina, que pode ser animal e vegetal, o caldo do osso e o miso. O caldo do osso é muito conhecido, mesmo internacionalmente é muito recomendado para as crianças, que é ferver um tutano do osso, portanto um osso parte-se, ferve-se o tutano do osso e utiliza-se aquele caldo para fazer sopas, para cozinhar carnes, vegetais e até cereais, ok? E reforça bastante o Wei Qi através do rim. A maior parte destes alimentos são salgados, não é? Uns são mais frescos, outros são neutros e mornos, mas são tónicos gerais do rim, não só a nível do yin, por exemplo, as algas são frias, frescas, e poderá-se pensar, pronto, mas aqui poderíamos dar só para um vaziozinho do rim, mas não, ela, apesar da sua temperatura, pelo seu sabor, o seu tropismo e as suas ações, vão tonificar o Qi do rim de uma forma genérica, sobretudo quando são cozinhadas juntamente com alimentos neutros e mornos, que geralmente é o caso. Não é? Raquel, posso só fazer-te uma pergunta, que é, Sim. eu identifico que na minha filhota, ela quando tem mais mucosidade, ela vai muito buscar o salgado. Uhum. E nós sabemos que o salgado tem uma capacidade de penetrar na mucosidade, não é? E fazer diluir isso. E isso é engraçado, porque quando há uma relação que se consegue identificar, e às vezes esta questão da água, do rim, do reforço, nós não temos isso às vezes tão presente na nossa prática, que é a importância do sabor salgado nesse dinamismo. E é muito engraçado, porque o que tu estás a dizer é completamente verdade. A umidade vai fomentar muito essa necessidade fisiológica. E outra coisa, que era a nível do osso, eu já tive algumas pessoas a quem aconselhei isso, em que elas sentiram medo com os antibióticos e com esta conversa toda das carnes. Era uma pergunta que eu tenho para ti, que é, será que nós podemos assegurar que hoje a qualidade e o osso, aquela coisa, funciona? Percebes o que é que eu estou a dizer? É uma pergunta que se calhar não existem grandes marcadores para responder, mas é uma pergunta que eu acho que é válida e que se calhar para a frente vamos ser muito questionados, que é a qualidade dos alimentos e a estratégia que nós temos. Não sei o que é que pensas sobre isso, gostava de saber, Obrigado. Bem, respondendo já a essa questão, isso é uma pergunta que me colocam muito, não é? Porque, então, mas o osso eu compro, por exemplo, frango ali no talho de uma distribuidora, de um supermercado qualquer e posso fazer isso, e o que eu recomendo é realmente, ou seja, o osso e o tutano do osso é a medula, e nós sabemos que tem a filtragem a nível do sangue e, portanto, também vai
ter influência dos antibióticos e tudo o que é injetado nos animais. Portanto, aqui o que eu recomendo sempre é, sempre que queiram fazer o caldo do osso, tentar comprar num talho o mais caseiro possível e aqueles ossos grandes, portanto, uma perna de peru, pronto, um osso mais maciço, não é? Mas se me fores a perguntar, não tenho esses, as pessoas perguntam, tenho esses, posso fazer do outro? Sim, é assim, há sempre a propriedade do tutano do osso que está lá presente, não é? É a mesma coisa de comeres o frango, que tem a propriedade do frango e pronto, hoje em dia a nível dos alimentos, e isso, por exemplo, discutimos muito nas aulas de dietética, é difícil às vezes as pessoas que moram principalmente na cidade poder selecionar o mais biológico possível, porque até mesmo o que se diz que é bio pode ser um conceito de marketing, não é? Pronto, mas respondendo à tua pergunta, o ideal é que seja de um talho o mais tradicional possível, mas que também tenha o mesmo efeito, a sua característica do tutano do osso, se for dos outros ossos, não é? Okay, Pronto. Relativamente ao sabor salgado, os dois sabores, isto vai, ou seja, nós para a umidade utilizamos o amargo, para a mucosidade o amargo e o salgado, e para a fleuma vamos ao amargo, salgado e picante. Pronto, e a nível dos alimentos também fazemos dessa maneira. O salgado tem uma propriedade muito interessante, que é o balanço hídrico, ou seja, ele vai secar a umidade, mas também o corpo, quando apresenta secura, ele tem a capacidade de produzir líquidos orgânicos, daí ser utilizado, por exemplo, no vazio do rim, não é? Ou seja, ele acaba por umedecer. E, portanto, esta propriedade, quando se utiliza o salgado em equilíbrio, é muito interessante. E daí que nós também vamos tonificar, mas o rim. Mas pronto, nós sabemos que o baço, rim e pulmão são ali os 3 órgãos principais na criança, não é? Ok, e depois o baço, não é? Os alimentos para tonificar o baço também são os mais conhecidos: a cenoura, a abóbora, a batata doce, lá está a galinha, o frango, curcuma, orégano, gengibre e canela. Tá bem? São todos os que são laranjas e a maior parte deles são neutros e mornos. A nível das plantas ocidentais, então, esta combinação é uma combinação que eu uso muito, mas não é minha, ou seja, é uma combinação que é muito usada. Há pessoas que põem mais uma planta, outras que tiram outra, mas o que é que se faz na prevenção? Utiliza-se apenas um tónico, neste caso o astragalos, mas poderia ser o alcaçuz, mas eu já explico porquê o astragalos. Utiliza-se um tónico e depois utiliza-se já plantas que libertam o exterior, mas que também tonificam o Wei Qi. Isto na prevenção, está bem? Portanto, o astragalos é o tónico escolhido, e depois o sabugueiro, equinácea, tomilho ou milfólio, também pode ser conhecida pela achília ou aquília. O astragalos porquê? Porque ele geralmente pode ser ingerido, o astragalos, não é preciso fazer um chá de astragalos, pode ser ingerido nos caldos, portanto pode-se pôr a raiz quando se faz uma sopa, pode-se fazer as tais bolachas caseiras, pronto, ou então fazer-se mesmo em chá. E o astragalos porquê? Porque ele tonifica os 3 órgãos mais importantes, estes estávamos a falar a nível dietético: o pulmão, o baço e o rim, está bem? E reforça o Wei Qi. A nível ocidental, ele aumenta a produção de glóbulos brancos, diminui a replicação viral e estimula a produção de células T killer. Portanto, daí ser muito utilizado nas constipações e há quem o chame antiviral, está bem? Por causa disto. O sabugueiro também geralmente ingerido em xarope, infusão, tintura ou em doce, e nós em Portugal utilizamos muito na forma seca as flores, mas existe, só que não é tão comercializado, mas a meu ver, há uma diferença das bagas, portanto estas são as bagas, há uma diferença das bagas e das flores, porque as flores são muito mais subtis, portanto aplica-se quando o fator patogénico entra de uma forma muito suave. As bagas já vão mais a esta parte viral, já vão mais a um reforço do Wei Qi de uma forma mais ativa, não é? Pronto. Quando se faz xaropes, se utiliza já tintura, geralmente é feito com as bagas. Quando se faz infusões, geralmente é feito com as flores. O sabugueiro fortalece o Wei Qi, elimina a umidade, calor do pulmão, expulsa vento, calor, ele é fresco.
muito usado para prevenção e no tratamento de sintomas do sistema respiratório superior, anti-inflamatório, antiviral e diaforético. Interrompe a replicação viral. Há estudos, para quem gosta de plantas, há estudos, principalmente na Califórnia, em que se utiliza muitas bagas de sabugueiro, alguns que dizem que pode aumentar, ou seja, ser contraprodutivo em doenças autoimunes, porque realmente ele vai aqui agir de uma forma muito retórica e muito dirigida ao sistema imunitário. Há outros estudos que confirmam que isso não é verdade, portanto, em caso de dúvida, o sabugueiro não se deve dar em pessoas ou crianças que têm problemas autoimunes, está bem? Doenças autoimunes. E a equinácea, o mesmo, está bem? A equinácea também é muito ingerida a nível de xaropes, tinturas, aqui já há gomas, por exemplo, há gomas até que se vende na farmácia sem açúcar, com vitamina C e com equinácea, e é utilizado em sprays, sobretudo para a dor de garganta. Tonifica e regula o HI, elimina fatores patogénicos retidos e elimina vento-calor, calor no pulmão, fleuma-calor no pulmão e calor tóxico. A equinácea, ela distingue-se do sabugueiro, porquê? Porque ela é utilizada em 3 estados, na prevenção, na fase inicial da infecção e depois na recuperação pós-infecção. O sabugueiro utiliza-se na prevenção, num estado inicial da infecção, utiliza-se, mas como eu estava a dizer, em Portugal as bagas de sabugueiro são pouco comercializadas, então a flor de sabugueiro no início da infecção tem que ser sintomas suaves, senão já não vai fazer grande efeito, está bem? Pronto, é uma das diferenças. Para além disso, o sabugueiro não elimina calor tóxico e a equinácea elimina, está bem? Pronto. A equinácea aumenta também os macrófagos, as células T, e é imunoestimulador. O tomilho é ingerido de forma de xaropes, infusão, tintura e na comida, e ele vai dispersar o chi do pulmão, está bem? Clarifica também os fatores patogénicos retidos, transforma a mucosidade, alivia tosse e sibilos, regula o chi do baço, acalma o medo do rim, o Shen. Portanto, ele também, eu coloquei isto porque o tomilho também age aqui na parte emocional das crianças, está bem? Utilizado em casos de infecção respiratória recorrente e debilidade do sistema imunitário, ou seja, aquelas crianças que estão constantemente constipadas, que têm constantemente bronquiolites, que têm a utilizar as bombas, os atroventos, os ventilantes de uma forma recorrente, o tomilho vai a esta parte da infecção recorrente respiratória, está bem? Ele é muito conhecido por causa da tosse, ou seja, utilizado na tosse seca, convulsa e na respiração curta. E por fim, temos o milfólio, ou a aquília, que pode ser também utilizado em xaropes e infusão. Aqui a diferença é que ele vai ao vento frio e vento calor. Elimina a umidade de calor e a umidade de frio do pulmão. Está bem? É muito utilizado na febre. Vamos falar dele, ele é muito utilizado na febre porque tem uma ação sudorífica bastante forte. Também tem uma ação no sistema digestivo porque tonifica chi e sangue, chi do baço e sangue do fígado. Tá? Pronto, e estas são as plantinhas, portanto aqui recapitulando, estas são as plantas que são utilizadas na prevenção. Como é que podemos utilizar? Sozinhas, podemos utilizar numa combinação e fazer a decocção ou a infusão, podemos só utilizar o astragalos numa sopa, podemos só utilizar a equinácea no xarope, portanto há bastante liberdade de acordo com a criança também que temos à frente e com o historial, não é? Antes de irmos aos sintomas, falando aqui na recuperação, a recuperação é muito parecida. A diferença é que aumentamos os tónicos e diminuímos um bocadinho as plantas que libertam o exterior. Então vamos utilizar as que libertam o exterior, aquelas exatamente que vão às células T-killer, portanto continuam a ser antivirais, o sabugueiro e a equinácea, e estas duas permitem-nos a recuperação porque tonificam o HI, e depois vamos aos astragalos, à tuia e ao alcaçuz. A tuia se calhar é a que é menos conhecida, o alcaçuz todos nós conhecemos, não é? Também pelas formas de medicina chinesa, e ela pode ser utilizada também nas sopas, nos caldos, repousados e nas gomas. As crianças gostam muito das gomas. Quando eu falo em gomas, são tudo gomas que não tenham açúcar refinado, não é? Pronto. O alcaçuz é um tónico do pulmão, de chi do pulmão, baço e rim, tem tropismo em todos os meridianos, tonifica e estabiliza também o chi do coração, rim, baço, e vai umedecer a secura do pulmão. Elimina fleuma do pulmão, tosse seca e dificuldade em expectorar e a bronquite. Então, o alcaçuz aqui principalmente tem este papel importante porque ele umedece a secura,
Mas na fleuma, ele vai permitir, através deste umedecimento, quase que descolar a fleuma, não é? Para depois utilizarmos plantas que movem. Daí, muitas vezes, ele ser visto em combinações também para a fleuma, e às vezes as pessoas podem achar estranho porque acham que é só utilizado na tosse seca. A tuia, o típico é o cedro. Portanto, a tuia, é assim, por este nome, o nome botânico, às vezes não é muito conhecida, mas é os cedros, não é? Portanto, também pode ser utilizada para tonificar o chi do pulmão, tá bem? Ela elimina calor tóxico, fleuma frio do pulmão e alguns fatores patogénicos retidos. Tá? A nível da dietética é igual à da prevenção. Até aqui, há mais alguma questão? Alguém que me queira colocar alguma questão? Não? Eu queria perguntar, no caso de alguém que esteja com infecção relacionada com Covid-19, portanto, o que é que sugeria? Neste contexto que está a falar, não é? É assim, por acaso essa é uma das perguntas, porque há muita gente que também nos pede o que é que podemos fazer para prevenir, e é exatamente igual. Ou seja, a Covid-19 é um vírus, não é? E a nível das plantas o que se faz é utiliza-se a mesma estratégia dietética como se fosse um vírus e, portanto, estas plantas não está comprovado ainda que vão ao Covid-19, mas vão à maior parte da carga viral, e porque elas vão às células T killer e são imunostimuladoras e, portanto, dar-se da mesma maneira. Ok. Está agradecido. Não. Há muitos estudos, e inclusive, principalmente com o sabugueiro, com a equinácea e com os tragalos, já serem feitos para o Covid-19 com resultados positivos, mas eu não trouxe porque ainda são poucos, não é? Não há ainda massa para se justificar. A nível dos sintomas, Manel, também dizendo-lhe a mesma coisa, os sintomas que aparecem a nível do Covid, nós damos exatamente a mesma coisa, se bem que as crianças têm sido muito suaves, mas damos as mesmas plantas e a mesma dietética consoante o sintoma que a criança apresenta, está bem? Sim. A nível da constipação, portanto, quando é que ela ocorre? Principalmente nas fases de mudança de desenvolvimento, na mudança de estação, no contacto com o vírus, né, nas creches, e a propensão do frio, a apanhar frio. Nós já sabemos, eu vou passar isto um pouco à frente, a nível diagnóstico, sobretudo distinguimos o vento frio e o vento calor. De uma forma genérica, a nível dietética, nas constipações aconselhamos águas e sumos o mais natural possível e à temperatura ambiente, está bem? Se forem muito pesados, ficarem muito smoothie, acrescentar alguma água morna, para facilitar também a digestão. As sopas, sobretudo cremes de legumes e caldos caseiros, muito a tonificar o baço, não é? A fruta cozida e aqui o cogumelo shiitake, também utilizado na prevenção, o gengibre e a cebola, está bem? Ainda de uma forma genérica, a nível ocidental é recomendado os alimentos com beta-carotenos, que para nós são os laranjas e os vermelhos, tónicos chi do baço e sangue do fígado, e alimentos com zinco, tá? Os ovos, os sementes de abóbora, alguns germinados, e algumas frutas como as maçãs, os figos, tâmaras. Pronto. Mais uma vez o caldo do osso tutano e o milho. Tá bem? O cuzu também é aconselhado na constipação, porque ele vai permitir uma alcalinização do corpo e, portanto, combate mais rápido a inflamação. E também, por vezes, faz suar, não é? E libertar o fator patogénico. O que é que devemos eliminar? Os laticínios, já falámos, não é? Aqui, há quem pergunte também, os laticínios é só o leite de vaca? O leite de cabra e a ovelha são melhores a esse nível da mucosidade do que vaca, só que não terem atenção que eles são mornos, portanto, se há mucosidade de calor, não vamos dar o leite de vaca, o leite de cabra, nem de ovelha, está bem? É sempre preferível, quando há constipações, quando há patologias do foro respiratório, substituir por bebida de cereal. Alimentos a evitar, mais uma vez, os iguais, não é? Açúcar, trigo e os pré-confeccionados, portanto, tudo o que se vende nas pastelarias, no fundo, não é? E os alimentos frios e congelados.
Diferencial, o que é que nós vamos fazer? No vento frio, mais os picantes mornos e quentes, a canela, gengibre, pimenta preta, curcuma e o kuzu, como tinha falado. Estes alimentos não é preciso dar de uma forma muito concentrada, basta colocar na comida papas de aveia com canela, comida com arroz com um bocadinho de curcuma, ok? No vento calor, utilizamos os picantes frescos, como hortelã-pimenta, o nabo, o rabanete, e o kuzu está em ambos. Nas plantas ocidentais, então, para o vento frio, utilizamos gengibre, equinácea e o milfólio. Estas quantidades que eu dou, pronto, é referência à dosagem, portanto, são sempre 3 plantas, quando são 4 é para 1 litro de água, quando são 3 para 500 mililitros de água, e depois temos que adaptar à dosagem que eu falei ao início, mas é mais fácil falar-vos com estas quantidades, está bem? Portanto, gengibre, equinácea e milfólio. Se houver tosse com vento frio, utilizamos o tomilho, que tem uma temperatura variável, tá bem? E, portanto, pode ser utilizada para o vento frio e vento calor. Para o vento calor, hortelã-pimenta, equinácea e a flor de sabugueiro. Propólis em spray ou tintura se houver dor de garganta. Perpétua roxa se houver rouquidão. Alteia e malvas se houver vento-calor com tosse seca, e o tomilho e a salva se houver vento-calor e tosse com expectoração, seja ela branca ou amarela neste momento, ou seja, mas que o importante, ou seja, a síndrome principal seja o vento-calor. A nível da febre, já tínhamos falado também um bocadinho a nível da Achilea milfólio, mas existem outras plantas que o utilizamos. Antes disso, só ressalvar que a febre é importante, é uma reação do corpo da criança e dos adultos também, mas temos alguns sinais de alerta nas crianças, ou seja, que deve ir ao médico quando os recém-nascidos têm mais de 38 graus de febre, quando a criança tem menos de 2 anos e tem uma febre que dura há mais de 3 dias, geralmente é o que se recomenda. Se tem febres altas acima dos 40 graus, também deve ser vista por um médico. Febres que vão e vêm por uma semana ou mais e não são muito elevadas, e pronto, e depois febres com doenças associadas também deve ser acompanhada pelo médico, está bem? Está aqui recentemente vacinação, mas é uma febre continuada, não é? E aqui deve ser acompanhada também, ou se houver uma febre acompanhada de erosões cutâneas ou contusões ou dor ao urinar, está bem? Pronto, são sinais de alerta. Nível da dietética na febre, igualzinho à constipação, mas faz 2 coisas. O kuzu, como eu tinha referido, porque vai fazer muitas vezes suar e libertar o fator patogénico e baixar também a temperatura corporal, e sumo maçã quente com canela. Então, porquê canela? Se está a ter febre, porquê que vamos estar a aumentar a temperatura? Porque o picante quente vai expulsar o fator patogénico e, mais uma vez, vai fazer suar de uma forma muito mais rápida que o picante fresco. Tá bem? A nível das plantas ocidentais, então a estratégia para a febre é, se houver febres altas, aí sim, febres altas acima de 39 graus, temos que dar plantas frescas, está bem? Flor de sabugueiro, hortelã-pimenta, tília, achilea, milfólio. Se as febres não ultrapassarem os 39, então podemos dar a camomila, a tília, a nepeta ou que é a unha de gato, está bem? No caso da febre, dá-se apenas uma planta. Não se estimula com a combinação de várias plantas, dá-se apenas uma planta, escolhe-se uma planta, está bem? E neste caso, como é uma situação aguda, vamos dar com maior frequência, tá? Faz a medida à mesma, uma colher de sobremesa para 250 mililitros, mas vamos dar de 30 em 30 minutos estas dosagens. Crianças com menos de 2 anos, meia a uma colher de chá. De 30 em 30 minutos estamos a dar uma colher de chá. Crianças de 2 a 4 anos, 2 colheres de chá, 30 em 30 minutos, até a febre baixar. 4 a 7 anos, uma colher de sopa, e de 7 aos 11 anos, 2 colheres de sopa. Está bem? Mais uma vez, a criança não bebe o chá, então colocamos 2 colheres de sopa num bocadinho de fruta cozida, num bocadinho de um sumo, está bem? Mas a dosagem é sempre igual. Questões aqui da constipação e da febre? Não?
Em relação à questão do trigo, que a Raquel falou aí várias vezes, pronto, referiu aí de geneticamente modificado, não sei o que mais. Mas, pronto, o trigo, daquilo que a gente sabe da história da humanidade, é um cereal fantástico. Aliás, é conhecido, pelo menos nos meios que eu conheço, até como o cereal da inteligência, não é? Portanto, de maneiras que eu, na minha humilde opinião, penso que é uma abordagem assim um bocado arrevesada. Mais conservadora. Mas pode ser conservadora, do meu ponto de vista, quer dizer, parece-me errada mesmo, não é? Ok. Portanto, uma coisa é a pessoa ter dificuldade em digerir coisas feitas de trigo, mas nesse caso acho que se deve corrigir a doença e não provavelmente estar a evitar o trigo, ainda que se compreenda e que seja sensato evitar naquele momento, não é? Mas não ficar com aquela ideia de que o trigo é mau ou coisa parecida, não é? Não, nem os laticínios são maus, nem o leite de vaca é mau, nem os iogurtes são maus, não é? E o trigo, ele é fresco e é um cereal que é fresco e é utilizado muitas vezes para também aclarar esse calor, não é? Ele é aconselhado até muitas vezes no vasiodine, por exemplo, também, plenitude de calor de vários órgãos. Quando se fala aqui, é no caso mesmo da constipação ou prevenir as patologias do sistema respiratório. Imagina, a pessoa a criança não se constipa, não tem tosse, não tem nenhum problema a nível respiratório, ela pode comer o trigo. Neste caso, o trigo nas crianças está muito associado ao pão, às bolachas, ou seja, é um trigo que não é a massa, não é? Não é um trigo exatamente saudável e a maior parte deles é modificada e daí aqui se tentar evitar. Agora sim, e tudo aquilo que eu também recomendo, mesmo as plantas ocidentais e toda a dietética, não é para fazer ad eterno. Portanto, é para fazer estes, quando passam os sintomas, pode voltar à alimentação normal. Na prevenção, se a criança, neste caso, tem propensão para ter patologias respiratórias, então ela pelo menos relacionado com as estações, não é? Como o Manel também sabe, a nível das estações está muito relacionado também com o nosso pulmão, os elementos, fazer respeitar também a parte dos elementos e das estações e até a parte do pulmão, outono e inverno passar, não deve comer o trigo, os laticínios e o açúcar, não é? Mas imagina, dizer para uma criança, nunca mais nunca mais dê açúcar, ou nunca mais lhe dê doces porque ele tem patologias respiratórias, isso é impossível, não é? Nós falamos aqui muito quando tem os sintomas ou a patologia, está bem? Ou então, em vez de cortar tudo, reduzir, não é? Reduzir a quantidade. Às vezes, imagina, a criança come o lanche é um iogurte com manhãzitos ou panquecas ou bolachas ou não sei o quê, ok, então se calhar faz isso 2 vezes por semana e nos outros dar um substituto, não é? Papas de aveia, milê, bolachas de centeio, o que seja, mas não diminuir a quantidade ou evitar. Esse é ou seja, este é o approach e a recomendação também de quem trabalha com a pediatria em MTC. Mas, claro, não vale o que vale. E eu percebo o seu ponto de vista, porque nós também temos um bocadinho a tendência agora de dizer trigo e laticínios nunca mais e faz muito mal e ninguém come pão e portanto, eu percebo o seu ponto de vista. Este tem a ver exatamente com estas questões que eu lhe estava a referir. Sim, é que, por exemplo, na questão do pão, por exemplo, quer dizer, uma coisa, se calhar, são os aditivos que lá têm, fermentos químicos, pão refinado, enfim, uma série de porcarias, né? E depois o trigo é que paga as favas, não tem nada a ver com trigo. Pronto, isto é a minha ideia, não é? Sim, eu, por exemplo, isso está a dizer é muito engraçado, porque assim as pessoas dizem, não vou comer por exemplo, o pão de trigo duro, não é? O pão da avó, o papo seco, a carcaça, mas depois vão comer aqueles todos de mistura que às vezes ainda têm cereais ainda mais adicionados, com mais conservantes e mais porcarias, é verdade. Eu acho que quando a pessoa quer comer trigo, tem que comer o trigo duro e pronto, e come esses mais tradicionais, é verdade, é verdade. Pronto.
Relativamente à tosse, a tosse aqui já tem algumas variantes e aquilo que eu estava a falar, portanto, é comum a tosse na constipação comum, na bronquite, na bronquiolite, na laringite, na pneumonia, na difteria, portanto, nós aqui vamos só interpretar e diagnosticar o tipo de tosse e não a patologia ocidental, está bem? A tosse é um reflexo natural, também como nós sabemos, e nós não deveremos não é suposto parar a tosse, ou seja, que não exista a tosse, é suposto aliviar a tosse e só parar ou reduzir a tosse no caso de ser uma tosse com dispneia, não é? Uma tosse convulsa, e aí sim utilizamos mesmo plantas para que isso aconteça. Senão, nós queremos que, no caso da criança, ajude a expectorar, ajude a dissolver as mucosidades, portanto, começa a reduzir aos poucos, está bem? Isto porquê? Porque há muitas pessoas que recomendam os antitússicos, não é? E os antitússicos é só para esse tipo de tosse, não é recomendado para toda a gente. A tosse por vento calor. Portanto, mais uma vez, não vou estar aqui muito na parte do diagnóstico. Utilizamos, mais uma vez, algumas plantas que vão ao vento calor e são todas elas frescas. Utilizamos muito o crisântemo amarelo. Às vezes, ele é muito fácil de comprar, por exemplo, aqui em Lisboa, no Martim Moniz, no Porto, por exemplo, não sei. Mas caso não se encontre, encontra-se bem o crisântemo, Manuel, não sei. Não estou a ouvir, não estou a ouvir. Encontra-se nas lojas chinesas o flor de crisântemo, não é? Pronto, é isso, é isso. O amarelo vai mais ao calor, está bem? Se não se encontrar o crisântemo, pode substituir-se pela eufrásia. Tá bem? A eufrásia, ela é neutra à fresca, liberta também o exterior e vai muito à parte das aberturas na cara, portanto aos olhos, ao nariz, aos olhos, ao nariz, aos ouvidos e à boca, está bem? Depois junta-se hortelã, aqui já uma colher de sopa, devido à propriedade de conseguir aclarar calor de uma forma mais incisiva, a equinácea e a alteia. Como já estamos aqui mais 3 plantas, já se faz para 1 litro de água. Pode-se juntar mel para crianças acima dos 2 anos. A dietética aconselhada, a alface cozida, a pera cozida, tá bem? Dissolve mucosidade e alivia a tosse, o pepino, que é fresco, a cenoura, sobretudo também para dores de garganta, mais uma vez as sopas, os caldos e o miso, cogumelos, couve-flor e o kuzu. O que é que se deve evitar? Comidas de forno e grelhados, porque incrementam muito calor à comida, tá bem? E os picantes quentes, têm uma função também ascendente e vão aumentar esse vento calor. No vento frio, a expectoração já é mais branca, já este frio está presente, então utilizamos o gengibre, o recomendo é o fresco, está bem? Porque este é que liberta ao exterior, o seco é mais de aquecimento interno, o tomilho, a equinácea. E porquê a equinácea, se a equinácea é fresca? Devido à sua capacidade de ir ao vento frio. Mas como misturamos com o gengibre e já a seguir com o anis estrelado ou o pau de canela, vamos também anular um bocadinho esta temperatura, está bem? Portanto, gengibre, tomilho, equinácea, juntamente com o anis estrelado ou o pau de canela. Pode-se juntar uma folha de eucalipto se já estiver experimentado e não for alérgico. O eucalipto é morno, no entanto, não aconselho a fazer às crianças a nível de infusão ou mesmo de aplicação tópica, se não tiver experimentado numa pequena área antes da aplicação tópica, porque as crianças podem ser alérgicas, está bem? Vocês vão ver que quase todas as combinações que aqui são sugeridas, elas têm uma das plantas é aromática ou é doce ou dá um sabor bom à combinação, está bem? Portanto, estas combinações não têm só plantas que o sabor não é muito saboroso, a não ser uma que eu já vou vos referir qual é. Okay? A nível da dietética, aqui as espinhas também do cogumelo shiitake, o caldo tutano doce mais uma vez, todos os que vão tonificar também o baço, porque também são mornos, a batata doce, cenoura, a abóbora milê, o espinafre, agrião, alho francês,
e a cebola, está bem? Evitar comidas frias, e lá está, aqui sim também, mais uma vez, o iogurte, o pepino, a banana, os picantes, mas são picantes frescos, o trigo, mas aqui, Manuel, o trigo por ser frio, ser fresco, está bem? E ácidos, sobretudo o vinagre, tomate, ananás, kiwi, os laticínios e tofus. Portanto, todos estes alimentos são frios ou frescos e vão gerar ainda mais frio quando há um ataque de vento frio. E daí também, está a ver aquilo que eu lhe estava a dizer, os laticínios e o trigo não serem recomendados quando há constipações por vento frio e também na prevenção. Quando há tosse por mucosidade de calor, portanto a expectoração amarela, muitas vezes difícil de expelir, etc., esta sim é a combinação que pode ser um bocadinho mais amarga, porque como temos a mucosidade de calor e como estávamos a falar, o amargo vai à mucosidade. E, portanto, temos a Inula helénio, que é a campana, a hidrastes. Estas plantas não são muito faladas, mas elas são vendidas tanto no Porto como em Lisboa, nas ervanárias mais antigas, e têm um efeito na mucosidade de calor nas crianças, nos adultos também, obviamente, mas as crianças é muito rápida. Em 3 dias com esta infusão, geralmente a mucosidade começa a desaparecer. Portanto, eu considero 3 dias é um curto espaço de tempo, não é? Pronto, junta-se a equinácea e a hortelã-pimenta. Se não melhorar ao final dos 3 dias, substituir a equinácea por marroio branco. E aqui o marroio branco eu aconselho ser em tintura, porque o marroio branco, como eu costumo dizer, sabe a mofo, portanto é extremamente amargo e fica um sabor na língua. Portanto, as crianças não gostam do marroio branco, há poucas que bebem. O meu filho mais velho é uma delas, mas o mais novo, por exemplo, não consegue comer marroio branco. E aqui eu aconselho fazer a tintura. Como é que se faz isto da tintura? Faz a infusão com as outras plantas e no final acrescenta-se as gotas do marroio branco, está bem? A minha experiência é que geralmente, mesmo com flema calor, com as outras plantas resolve, tá? Se houver tosse com espasmos, não é? Aquela tosse espasmódica, pode-se juntar a grindélia. Tá? Aqui, a grindélia também existe em planta seca, mas utiliza-se muito em xaropes, vê-se muito nos xaropes. Tá bem? A nível da alimentação, então aqui os amargos também frescos, o aipo, o agrião, o pepino, rebentos de bambu, germinados da alfafa, orégãos, rabanetes e nabo ralado, são os picantes frescos, a cenoura, o centeio e o milê e a casca de tangerina. Evitar comidas no forno e os picantes quentes, caril, a pimenta, canela, gengibre, piripiri, o trigo e os laticínios, não por causa da temperatura, mas pelo potencial de gerar a tal mucosidade. Mucosidade frio. Utilizamos o gengibre, novamente, pode-se utilizar o anis estrelado, tomilho, então aqui a grindélia e o isopo, está bem? Porque o isopo é morno e a grindélia é neutra, e pode-se juntar, quem conseguir, o verbasco e a sanguinária. É muito difícil estas plantas em Portugal, mas elas também são recomendadas a nível internacional e europeu, e daí eu ter colocado, e são, portanto, vão à mucosidade frio. Mas estas encontram-se bem e também se conseguem fazer, e não têm um sabor muito mau. A dietética aconselhada são todos os que vão também à mucosidade, mas são mais mornos, não é? Daqui destaco o feijão azuki, que tem a propriedade de tonificar o chi do baço e eliminar a umidade e mucosidade, está bem? Pronto. Para uma tosse de vasilidine, utilizamos a hortelã, aqui já o alcaçuz para umedecer, a alteia, que vai ao vasilidine, a tília e a tucilagem. Bem? A tucilagem aqui é a grande planta, juntamente com o alcaçuz e a alteia, são as 3 plantas principais para a tosse seca. Dou-vos o exemplo de um xarope caseiro, não é? Nós conhecemos muito, o mais tradicionais é aquele xarope do mel e da cenoura, não é? Mas este para o vasilidine é com rabanetes, portanto 8 rabanetes triturados, um copo de sumo de limão, meio copo de água e uma colher de sopa de mel, ferver 20 a 30 minutos e depois deixar repousar, está pronto a dar. Uma colher de sopa à noite para crianças de 2 a 3 anos, com mais de 3 anos, 2 colheres de sopa por dia. Com menos de 2 anos não se dá por causa do mel, está bem?
A dieta aconselhável, a dietética aconselhável, tudo muito líquidos e sopas, peras cozidas, as bananas, que são frias e vão umedecer, as uvas, o figo, o ovo, a couve-flor, o arroz e o pato. Portanto, pode-se dar aqui um arroz de pato para o vaziodinho do pulmão e está feito a dietética para a tosse. Por fim, a tosse por vazio de chi do pulmão e do baço faz o tomilho, alcaçuz ou genciana, que é um tónico de chi do baço e também vai ao pulmão, funcho em sementes ou anistrelado e a tal campana ou inula hilénio, está bem? Ou pulmonária, se também encontrar, para 1 litro de água. Juntar a grimónia para a diarreia ou artemísia, se houver dominação do fígado sobre o baço, pâncreas. A nível da dietética, são os tónicos do pulmão e do baço, que já falámos também atrás. E eu rapidamente vou aqui à parte da asma, porque já me estou a alongar um pouquinho. A nível da asma, nós sabemos que há uma diferenciação de síndromes na fase de ataque e na fase de remissão, não é? Todas estas plantas não vão interagir com as bombas, não é? Os antihistamínicos nem os corticoides, portanto, normalmente pode-se dar ao mesmo tempo que a criança está a ser medicada, e principalmente aqui a parte da dietética tem um efeito muito, muito benéfico, está bem? No geral, para a asma, as algas, sementes de sésamo preto, sementes de abóbora, a curcuma e os cogumelos, o mamão ou papaya, rabanete, espinafre, aipo e figos são aconselhados. Evitar os picantes quentes, as bananas e os chocolates, e lá está os conservantes, preservantes, açúcares, refinados, o fast food e a comida processada. E depois vamos diferenciar pela fase de ataque ou a fase da remissão. Na fase de ataque, numa forma genérica, temos a lubélia, o prunus, que é a casca da cerejeira, urtiga e hortelã-pimenta. Eles regulam o chi do pulmão contra a corrente. Acrescentar valeriana ou hipericão perforatum, se não estiver a fazer medicação. A valeriana e o hipericão perforatum, não é o hipericão do Jerez, está bem? Eles interagem com medicação. Os outros não, estes dois só se pode dar se por acaso a criança não estiver a fazer qualquer tipo de medicação. A nível tópico, temos uma pomada de tomilho e calêndula que se pode aplicar no peito, está bem? Com toalha de água quente. Também se pode fazer fervedura de 3 maçãs reinitas num litro de água e ir bebendo, está bem? A água da maçã. E o kuzu utiliza-se com meia ameixa umboshi, é uma ameixa chinesa, que geralmente se vende em frascos, extremamente amarga e ácida, e o que faz, ela para o ataque de dispneia. Portanto, faz o kuzu, normalmente é uma colher de sobremesa para um copo de água fria, mistura só o lume, para não ficar com grumos, e passa de um líquido branco a transparente. Apaga-se o lume, deixa-se repousar, e quando se utiliza a ameixa, coloca-se já depois do lume apagado esta meia ameixa, está bem? Os adultos experimentam comer a ameixa diretamente, as crianças não conseguem porque realmente é muito amarga, mas tem esse efeito broncodilatador, está bem? Depois há aqui um floral de barre que também é recomendado, que é o Red Chestnut. Os florais de barre trabalham muito a nível emocional e este está muito relacionado com a parte da ansiedade ligada à asma. O que é que diferencia segundo as síndromes? Portanto, quando há aquela combinação é pós-genérico, quando há retenção de fleuma-frio no pulmão, substitui-se a hortelã-pimenta por gengibre, a tal sanguinária ou pau de canela. Quando há fleuma-calor, acrescentar o crisântemo. Quando há obstrução do pulmão por fleuma, é exatamente aquela combinação. E quando há estagnação de chi do fígado a afetar o pulmão, acrescenta-se o dente-leão, cardo mariano ou berberis. Está bem? Portanto, isto é para o diagnóstico diferencial. Na fase da remissão, vamos dar então aqui também esta plantinha que já falei há bocado, que é a pulmonária, o isopo, aqui sim um arroio branco, mais uma vez em tintura, ou então dar a hidrastes ou inula hilénio. Portanto, porquê? Porque queremos limpar toda a mucosidade que ainda está retida, está bem? E dar o alcaçuz. A pulmonária consegue-se encontrar também em ervanárias antigas, em Portugal consegue-se encontrar, e ela tem um efeito
bastante eficaz. Quando queremos tonificar, para além disto, tonificar especificamente o pulmão, tuia e astragales, queremos tonificar mais o baço, genciana, anistrelado e fungos sem sementes, queremos tonificar mais um ri, astragales e feno grego ou a trigonela, e quando queremos nutrir o sangue do fígado, a salva, bagas goji e a ortiga verde. Está bem? Pronto. E com isto finalizei. Aqui está a bibliografia que eu utilizei e que utilizo. Eles têm outros livros. Eu sigo muito a Rosemary Gladstar, que ela é uma fitoterapeuta ervanária, como ela se própria intitula, já muito antiga, e o Julian Scott. Estes 2 livros têm lá toda esta informação, pronto, não tão sistematizada, mas esta informação que eu vos passo. Claro que há muito mais patologias que podíamos falar, eu considero que estas são assim as mais correntes. Pronto. Aqui estão onde podem comprar as plantas, está bem? A primeira é do Porto, se não me engano. Estas são de Lisboa, o Life Food, que é ali a espiral, e depois dei alguns exemplos de alguns sites que se podem encomendar online, as plantas secas e as tinturas. Está bem? Muito obrigado pela tua partilha e a dedicação aí a tentar acelerar aí o processo. Porque sei que também é um bocadinho maçudo, acaba por ser maçudo, não é? É muita medicina interna, é muita teoria, e há muitas plantas, não é? Mas a verdade é que o que eu tenho vindo a constatar que aquelas coisas mais genéricas e as prescrições mais genéricas, elas funcionam, mas existem, ou seja, principalmente nas crianças têm questões mais, patologias respiratórias mais recorrentes, muitas vezes não funcionam, ou seja, os chás mais genéricos não vão eliminar a mucosidade na criança, ela repete a tosse, pronto. E daí hoje querer passar este trabalho um bocadinho mais profundo. Obrigado pelo convite e espero não ter sido muito maçuda. Não, eu acho que não. Eu acho ao contrário. Eu acho que é bom nós percebermos. Eu queria perguntar, e a todos nós que temos aqui, ou de forma direta ou indireta, eu queria perceber um bocadinho, que é se este ano têm notado nas crianças que têm à vossa volta menos patologias pulmonares. Ou seja, há Covid, é verdade, mas há menos patologia pulmonar. Concordam com isso ou não? O que é que pensam? O que é que têm visto? Não. Olha, Pedro, eu na parte que Estão congelados. pediatria, estão a ouvir? Sim. Vamos. O que eu tenho... Ok. Obrigada antes de mais pela partilha, Raquel. É sempre bom, não é? Estamos aqui, ouvirmos uns aos outros. Eu respondo aqui ao Pedro. O que tem acontecido mais é os pais ficam um bocadinho apreensivos, não é? De levar as crianças mais à clínica, mas ligam muito por causa da questão da prevenção, ou seja, em termos da dietética. Porque eu vejo que há aqueles quadros, como a Raquel estava a falar, não é? Com mais umidade, mucosidade, calor, etc. Portanto, é sempre aquela típica recomendação de moderar os alimentos úmidos e pegajosos, não é? Como seja a banana, o queijo, o iogurte, aquela tríade, e ao mesmo tempo depois dar as infusões que nós sabemos que vão mais direto a essa componente, não é? E depois quando há a secura, pronto, os alimentos que também a Raquel falou. Mas assim, em termos de... Se eu tivesse que fazer uma comparação do inverno do ano passado para este, parece-me que realmente há menos patologia. Agora, não sei se os pais estão a recorrer menos à consulta, e tem realmente mais pais a enviar mensagens para o WhatsApp e a ligarem. Mas pronto, só fazendo aqui uma estatística, não é? Não tenho esse Sim, mas era só mesmo um bocadinho pelo senso comum, por nós estarmos com a relação com a chegada à escola, com os amigos. Eu, por acaso, eu acredito que todas as medidas de higienização mais conscientes têm ajudado a criar outra resposta. Não sei, por isso é que eu perguntei à Raquel também um pouco, não é? Aqui à Andréia e à Inês ainda não podemos perguntar porque elas não têm filhos, ainda não têm essa relação, mas também perceber o que é que se ouve. Não sei se a Raquel, o que é que tu vês, Raquel? O que é que achas que...
Achas que há mais, há menos? O que é que... não é estatisticamente, mas A globalmente. percepção, não é? Na minha prática, o que eu tenho notado é que existem muito mais, é isto que a Diana estava a referir, ou seja, existem muito mais pais a perguntar o que é que podem fazer para a prevenção. Eu tenho tido bastantes crianças, porquê? Porque mal haja um sintoma, não é? Uma tosse, pronto, os pais não querem ir ao pediatra ou ao hospital e então vão... Não vá o Covid aparecer ali. E então vão para eu fazer o tratamento e para saber o que é que podem fazer.